Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre um segundo processo de manufatura que é a laminação com auxílio de uma bomba de vácuo ou laminação a vácuo. O processo consiste exatamente igual ao processo de laminação manual nas primeiras etapas. Então todas as lâminas são colocadas uma sobre a outra, assim como a gente vê na laminação manual e via hand layup e via spray up. Entretanto, na última etapa do processo, a gente vai colocar uma bolsa de vácuo que vai fechar todo o nosso laminado. Essa bolsa de vácuo ela vai cobrir todo o perímetro do nosso laminado e vai utilizar uma bomba de vácuo para aplicar pressão negativa dentro daquela bolsa de vácuo. Então aquela bolsa ela vai abraçar o nosso laminado. A hora que a gente faz isso, a gente tem algumas vantagens em relação à laminação manual. A primeira delas é que esse vácuo, né, essa pressão negativa, ela vai tirar eventuais bolhas de ar que ficaram dentro do laminado provenientes da laminação manual. A segunda vantagem é que ela vai tirar o excesso de resina que ficou no nosso laminado. E à medida que a gente vai tirando o excesso de resina, a gente aumenta a relação fibra-resina, o que melhora as propriedades mecânicas do laminado. Em combinação com a retirada de bolhas de ar, o efeito é que a gente vai ter um laminado com melhores propriedades mecânicas. E o terceiro efeito é que quando essa bolsa de vácuo ela abraça o nosso laminado, ela vai melhorar a qualidade superficial dele na região ou na face oposta do molde. Então o molde vai ter aquele acabamento superficial bom proveniente do próprio molde e a bolsa de vácuo vai abraçar no lado oposto e também vai dar um acabamento superficial bom para o outro lado, né? Então a gente tem essas melhorias em relação à laminação manual, né? Para a gente alcançar um processo de laminação manual com sucesso, é preciso colocar algumas camadas entre o nosso laminado e a bolsa de vácuo. Cada uma dessas camadas vai ter uma determinada função, né? Então a ideia desse vídeo aqui é a gente falar sobre cada uma das camadas que são utilizadas e qual é a função de cada uma. De maneira resumida, a primeira camada que fica logo após o laminado é o chamado filme Peel Ply. A gente vai falar um pouquinho sobre o Peel Ply depois, mas ele é um filme à base de poliamida que vai dar o acabamento superficial para o nosso laminado. Depois disso, é opcional a utilização de um filme de polietileno, um filme perfurado, que vai funcionar como um filtro de quanto de resina vai estar saindo no nosso laminado. Depois disso são usados tubos perfurados. Esses tubos perfurados eles vão facilitar a passagem do ar dentro do perímetro de todo o compósito, de toda a chapa que a gente está fabricando. E também é colocado um filme absorvente na sequência, né? Esse filme absorvente também é chamado de briefer. Ele tem duas funções primordiais. Uma é absorver o excesso de resina que está saindo do compósito e facilitar a passagem de ar sobre toda a periferia da peça, assim como os tubos perfurados, né? E por último é colocado então a bolsa de vácuo, que vai abraçar toda a peça e vai evitar que qualquer tipo de ar do exterior, né, da atmosfera, entre para dentro da peça. Então aqui tem a configuração básica, né, de um processo de laminação a vácuo. Vamos supor que a gente tem o nosso molde aqui com um laminado, aqui está escuro, possivelmente em fibra de carbono. Logo acima é colocado o Peel Ply. Acima do Peel Ply é colocado o filme perfurado. Em cima do filme perfurado é o briefer, ou filme absorvente. E logo acima a bolsa de vácuo. E daí em algum ponto aqui a gente vai utilizar a saída de vácuo para tirar o ar de todo o pacote aqui, né? As mangueiras, as válvulas e a nossa bomba de vácuo. Aqui também é utilizado uma fita, a fita Tech Tape, para selar essa bolsa de vácuo no nosso molde. Aqui vem como é importante, então, na hora que a gente fabrica o nosso molde, manter as abas do molde. Essas abas é onde é que a gente vai passar a fita Tech Tape, abraçar. Por isso que quando eu comentei em fabricar o molde, manter essas abas aqui para ter espaço para colocar qualquer material de acessório. Bom, todos os materiais que a gente vai utilizar durante a laminação a vácuo, eles têm que atender determinados requisitos. E os requisitos basicamente são suportar a temperatura e suportar qualquer reação química com a resina ou qualquer reagente ou solvente que é utilizado na resina. Então, as temperaturas de pico durante a exotermia da reação, por exemplo, do poliéster, vão até 170, 180 graus. E existem algumas peças que vão entrar ainda dentro do autoclave para fazer uma pós-cura e daí suportar temperaturas até 200 graus. Então, o ideal é que todos os materiais utilizados como acessório, né, nessas camadas entre o nosso laminado
e a nossa bolsa de vácuo suportem temperaturas pelo menos de 200 graus Celsius. Além disso, eles não podem reagir quimicamente com a resina ou com nenhum tipo de produto que é utilizado no nosso laminado. E por último, eles têm que resistir também a perfurações ou eventuais alongamentos que nossa peça sofra durante a implementação do vácuo, né? Então esses são os requisitos gerais das nossas peças. Agora vamos falar um pouco sobre cada uma das camadas, quais são as funções e quais são os materiais utilizados em cada uma dessas camadas, né? Então a primeira camada que a gente vai falar é o Peel-Ply. O Peel-Ply é a interface entre o nosso laminado e as camadas superiores. Então a primeira função que ele vai ter que cumprir é conseguir ou facilitar a desmoldagem das camadas superiores do nosso laminado. Então nenhuma dessas camadas que a gente vai estar utilizando, Peel-Ply, Briefer, filme absorvente, eles podem grudar no nosso laminado. Então ele vai ter que facilitar esse descolamento dessas camadas para o nosso laminado. Vale salientar também que cada uma dessas camadas elas são descartáveis. Então, cada vez que a gente vai fazer uma lâmina nova, cada vez que a gente vai fazer um compósito novo, a gente tem que utilizar todas essas camadas novas aí. Além disso, o Peel-Ply ele vai dar textura para o nosso laminado na face oposta do molde. Então, dependendo da textura do Peel-Ply, se for um pouco mais grosso, mais fino, ele vai reproduzir essa textura no lado oposto ao lado do molde, né? O Peel-Ply ele é feito de filme de poliamida, de nylon, né? E ele tem essa característica visual aqui com essas linhas vermelhas aqui, para facilitar o posicionamento dele sobre o laminado, facilitar o direcionamento dele sobre o laminado. Depois do Peel-Ply é utilizado um filme perfurado. Esse filme perfurado ele é opcional. A ideia do filme perfurado é um filme, uma bolsa de polietileno, que tem microfuros e tem diferentes densidades de furos. Esses furos funcionam como canais que a resina consegue passar. Então, à medida que a gente tem mais furos, mais resina vai ser retirada no nosso compósito. Quando a gente tem menos furos, menos resina vai ser retirado do nosso compósito. Então funciona como sendo um filtro de quanto de resina que a gente vai tirar do compósito naquela determinada região. Então geralmente filmes perfurados são colocados em regiões que a gente quer segurar um pouquinho mais de resina. Por que a gente segura um pouco mais de resina? Porque em certos locais a gente tem um plano de laminação mais denso em relação a fibras. Então, a gente tem uma quantidade de fibras maior, então a gente tem que segurar um pouco mais de resina naquele determinado ponto. Como a gente precisa segurar um pouquinho mais de resina naquele determinado ponto e está aplicando vácuo à mesma diferença de pressão em toda a periferia do laminado, aquela determinada região a gente vai colocar um filme perfurado para segurar um pouquinho mais de resina. E dentro dos filmes perfurados a gente tem opções de trabalhar também com diferentes densidades de microfuros. Então tem percentuais diferentes ou porcentagens diferentes de furos em cada um dos filmes que a gente está trabalhando. Tem variações aí de 0,1 até 1,5%. Depois do filme perfurado vem o briefer ou filme absorvente. Ele tem duas funções. Uma função é absorver o excesso de resina que passa pelo nosso Peel-Ply e passa pelo filme perfurado. E daí ele vai chupar aquela resina, vai absorver aquela resina. Outra função é homogeneizar a passagem de ar sobre todo o perímetro, toda a periferia, toda a região sobre o nosso laminado. Então ele vai espalhar o ar sobre o nosso laminado de maneira mais fácil. Então muitas vezes ele é chamado de briefer ou filme absorvente, justamente porque ele tem essas duas funções. Ele tem uma característica muito parecida como se fosse um feltro, uma espuma bem fininha. Então essa espuma aí ela vai absorver o excesso de resina e vai facilitar a passagem de ar sobre todo o laminado, né? Alguns construtores eles substituem esse briefer por plástico bolha. Então eles pegam plástico bolha, colocam de cabeça para baixo no laminado e essa distância entre as bolhas vai ser a local onde vai passar o ar e vai ser aquela excesso de resina vai se posicionar. Pode funcionar muito bem, mas tem que ter cuidado na escolha dos plástico bolha, porque dependendo da diferença de pressão as bolhas explodem, né? E o fato de a gente explodir as bolhas, a gente acaba não deixando local para esse excesso de resina ser armazenado, e daí não vai funcionar de maneira adequada, né? Aqui tem um esqueminha mostrando o funcionamento de cada uma das camadas que a gente falou até então. Então aqui está o nosso compósito, a gente começa a aplicar o vácuo, o excesso de resina ele vai passar pelo Peel-Ply, vai passar pelo filme perfurado, onde a gente vê canais, e vai ser absorvido pelo briefer.
Em determinados pontos que a gente não vai ter canais para a resina migrar, ela não vai conseguir ser expulsa, não vai conseguir passar pelo filme perfurado, então ela vai ficar dentro do nosso laminado. E qualquer tipo de volátil, solvente, vai passar por todos os filmes, né? Pelo peel-ply, pelo filme perfurado, pelo briefer, e daí vai ser expulso aí pela bomba de vácuo que vai estar sendo aplicado durante o processo. Bom, e aí a última camada é a bolsa de vácuo. A bolsa de vácuo é um dos materiais mais importantes porque ele tem que resistir todas aquelas questões primordiais aí de temperatura e resistência mecânica, tem que manter a estanqueidade do sistema, e para isso ela é feita com uma blenda polimérica aí, com diferentes tipos de polímeros. O principal é a base de poliamida, o nylon, e tem que ter uma espessura mínima aí de até 50 micrômetros. Né? Como materiais de acessórios é utilizada a fita Tech Tape. A fita Tech Tape ela vai garantir o fechamento da bolsa. Geralmente ela é uma fita dupla face, amarela ou preta. Ela tem uma espessura relativamente elevada aqui, né? E ela tem uma boa largura aqui, em torno de 10 milímetros. Então a gente coloca em todo o redor do molde, geralmente nas abas do molde, e a nossa bolsa de vácuo vai ser emendada nessa fita Tech Tape. Todas as conexões e válvulas elas vão ter que permitir esse fácil engate. As mangueiras aí já vão ter que resistir pressões de no mínimo 10 psi, então elas devem ser reforçadas e deve também ser resistente quimicamente ao contato com a resina. Né? Então muitas vezes ao escolher a mangueira a gente não escolhe a mangueira adequada, aplica o vácuo e o vácuo vai fechar aquela mangueira e não vai deixar que essa pressão negativa atinja o nosso laminado. Né? Então a gente tem que ter cuidado ao escolher todos esses materiais. Aqui tem um resumo mostrando, né, todas as camadas, o nosso molde com o laminado e aqui o núcleo, o laminado posterior aqui, depois peel-ply, filme perfurado, filme absorvente, né, o briefer, e a bolsa de vácuo, e daí teria o Tech Tape aqui selando todo o vácuo. É importante salientar que muitos construtores, né, eles buscam alternativas para a utilização desses materiais, porque esses materiais são, como eu comentei, eles não são reaproveitáveis e são relativamente caros, né? Um dos cuidados que tem que ter é que eles preencham os pré-requisitos mínimos, né? Então, não adianta utilizar, por exemplo, uma bolsa de vácuo que vai deixar o ar passar, porque daí a gente não vai conseguir vácuo na peça, ou utilizar uma fita que não seja Tech Tape, que não consiga vedar de maneira eficiente o nosso laminado. Então, sempre que a gente vai optar por substituir o material, uma dessas camadas por um outro tipo de material talvez mais barato, é interessante que a gente faça um teste preliminar para evitar qualquer tipo de surpresa. Né? A gente mesmo lá no laboratório muitas vezes utilizou materiais alternativos pelo fato de não ter comprado os materiais adequados que eram caros, e a gente viu que o processo de laminação a vácuo não funcionou muito bem. Então a gente usou, por exemplo, uma fita silver tape, às vezes, a gente usou uma bolsa de vácuo que não vedou de maneira, um plástico que não vedou de maneira adequada. Então sempre que a gente vai substituir os materiais por alguma alternativa, a gente tem que fazer um teste preliminar e ver se vai funcionar bem esse teste preliminar. Né? E o mais importante de tudo, né, por último e mais importante de tudo, é a bomba de vácuo. Então a bomba de vácuo é aquela que vai puxar o ar para fora do nosso laminado. Né? Então ele tem que ter uma vazão adequada para o tamanho da peça e tem que conseguir colocar pressões negativas aí de pelo menos 450 milímetros de mercúrio. Né? Então tem que ser uma bomba de alto vácuo. Né? Em questões de fazer peças maiores, por precaução, a gente sempre sugere trabalhar com mais de uma bomba de vácuo e também ter um gerador de eletricidade, caso alguma falta de eletricidade aconteça durante o processo. Né? Além disso, é importante a gente ter um filtro. Esse filtro ele vai funcionar para evitar que, por exemplo, a resina ou qualquer tipo de partícula sólida que esteja eventualmente puxada pela nossa bomba de vácuo, danifique a bomba. Né? Então, o filtro ele vai ficar entre a nossa bomba de vácuo e o nosso laminado, justamente para reter essa resina ou partículas sólidas para ela não chegar na bomba e dar problema durante o processo. Né? Bom, alguns cuidados que a gente tem que sempre lembrar na hora que vai fazer uma laminação a vácuo, né? Na laminação manual, a gente faz o gel time da resina pensando que a gente tem que acabar o processo de laminação da última camada e daí esperar o processo de cura. Já quando a gente faz uma laminação a vácuo, a gente vai ter que laminar toda a nossa peça, então chegar na última camada de laminação, colocar o peel ply, colocar o filme perfurado, colocar o briefer, fechar a bolsa de vácuo e aplicar o vácuo sem a peça começar a curar, né? Então sem a gente alcançar o estágio de gelatinização.
porque se a peça começar a curar nesse intervalo, o nosso vácuo não vai ser eficiente o suficiente para tirar as bolhas e nem tirar o excesso de resina, né? Então, sempre que a gente vai fazer uma peça via laminação a vácuo, a gente tem que planejar o gel time o suficiente para fechar todo o vácuo, aplicar o vácuo, e aí sim a nossa peça começar o processo de cura, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que ter cuidado em comparação com uma laminação manual. Entretanto, um dos fatos que vai nos auxiliar é como a gente está aplicando o vácuo, a gente não precisa ter tanta preocupação em tirar o excesso de bolhas com o rolinho. O fato de a gente estar aplicando vácuo, esse vácuo ele vai fazer esse trabalho, essa função de retirar esse excesso de bolhas do nosso laminado. Bom, eu vou mostrar um vídeo aqui que a gente vai ver um processo de laminação a vácuo por completo, para tentar facilitar um pouco esse entendimento, beleza? Então esse aqui é um processo de laminação a vácuo que vai ser utilizado um espelho aqui como molde. Eles já colocaram a fita Tech Tape ao redor de toda a periferia aqui do molde. E eles estão delimitando com uma fita amarela a região do laminado, né? Então a primeira coisa que ele está fazendo, eles não vão utilizar gel coat. Então, a primeira coisa que eles estão fazendo é passar uma camadinha de resina em toda a superfície do nosso molde. Eu acredito que ele já tinha passado desmoldante, não aparece no vídeo. Então aqui aplica a primeira camada e daí ele vai vir com um tecido aqui no caso de fibra de carbono, possivelmente isso aqui é uma resina epóxi, né? Vai vir com tecido de fibra de carbono aqui e posicionar. Esse tecido aqui já foi previamente molhado com resina, então coloca o tecido de fibra de carbono no nosso molde, né? Na superfície do molde. Ele está utilizando uma espátula aqui para facilitar ou assentar de maneira mais adequada o tecido. Vai tirar esse excesso de resina e usar na próxima camada possivelmente. Né? Então aqui ele está colocando também a estrutura de um núcleo. Nota que ele só colocou uma camada de fibra de carbono, já está posicionando o núcleo, e daí vai colocar uma camada de fibra de carbono em cima. Né? Então é uma estrutura sanduíche. Um processo de laminação manual, exatamente como a gente viu até então. Né? Hand layup aqui no caso. Né? Aqui está aquele dispositivo para ver a espessura do gel. Ó. Ele não usou gel coat aqui, mas está lá tá o dispositivo. Aí colocando um pouco mais de resina em cima do núcleo, né? Espalhando essa resina. Bom, aqui tem uma coisa que ele está fazendo, né? Possivelmente ele vai cortar esse painel, mas sempre quando a gente usa núcleo, vê que tem um canto aqui bem, com um ângulo bem acentuado, é sugerido que a gente faça um chanfro, eu até comentei isso, né, em relação ao núcleo, para evitar que crie bolhas nessa região. Mas como possivelmente ele não vai usar essa região, depois ele vai cortar a peça em algum determinado ponto aqui, ele não está se preocupando com isso. Né? Tem umas dicas aqui de construtores também. Sempre quando a gente trabalhar com tecidos, a gente coloca uma fita crepe ao redor do tecido para evitar que ele vá se desmanchando, né? Que esses fios aqui, que esses cabos fiquem soltos e vão se desmanchando. Então, uma dica aqui, ele utilizou essa fita crepe aqui ao redor do corte do tecido. Né? Então, coloca aí a resina na parte superior, né? Espalha. Vem com mais resina em cima aqui, né? Bom, aí ele colocou toda a resina, agora ele vai colocar o peel ply. Então aí ele está colocando o peel ply, a primeira camada, filme de poliamida, vai texturizar a nossa peça, vai te dar a textura que a gente precisa na parte superior e vai facilitar também depois o descolamento das camadas subsequentes aqui do laminado. Aí ele está colocando o filme perfurado, ele vai colocar o filme perfurado sobre toda a peça. Aqui é o briefer, né? Vê que ele parece um feltro. Filme absorvente, colocando sobre toda a peça. Como eu comentei no início aqui, o Tech Tape já está colado, né? Então, o Tech Tape é um dupla face, ele já está colado. Aqui ele está colocando a válvula que vai ser utilizada para a entrada da bomba de vácuo e a válvula para o manômetro, né? Geralmente a gente põe em regiões opostas para ver se o vácuo que está sendo medido no manômetro é o mesmo vácuo que está sendo aplicado na bomba, né? Para garantir que toda a superfície do laminado está sob vácuo, né? E aí está a bolsa de vácuo. Vai colocar a bolsa de vácuo aí também.
Então, colou ali a bolsa de vácuo, vê que ele está colando com a fita Tech Tape, né? Alguns erros que acontecem aqui, né? Não usar a fita adequada, não usar a bolsa adequada, não usar os materiais adequados aí, de maneira que já começam a regir. Vê que toda essa etapa aqui que ele está fazendo, a resina não pode estar passando o processo de cura, então ela tem que estar ainda líquida, né? Então, se ela já tivesse em forma de gel, a hora que aplicasse o vácuo não ia conseguir fazer a função dele, né? Aqui, fecha toda a bolsa no Tech Tape. Esse Tech Tape é bem caro. Ele vai usar, eu acho que ele já colocou o manômetro, depois ele vai entrar com o vácuo. Né? Eu estou acelerando aqui, pessoal, mas depois vocês podem ver o vídeo completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Né? Aí, ó. Deixa eu só puxar um pouquinho para trás. Então ele está entrando com o vácuo aqui e o nosso manômetro está lá, né? Então, eu vou mostrar a hora que ele entra com o vácuo. Nota que a bolsa já abraça o laminado na hora, né? A bomba já está ligada. Então vê que ela já está puxando o ar, né? E já abraça bem o laminado, né? Então eles estão tentando escutar os locais de vazamento aqui, né? Então o cara botou o ouvido ali próximo do Tech Tape para escutar os locais de vazamento. Aí ele vê que já abraça bem. Vocês vão ver que tem alguns pontos que já começam a escurecer, são os pontos que tem os microfuros que o briefer, que é o filme perfurado, né? Onde é que tem as perfurações do filme perfurado, é onde é que está passando a resina. E esses pontos escuros são onde o briefer está absorvendo a resina. Né? Então esse processo todo está acontecendo vácuo ali, né? Está puxando qualquer tipo de bolha, puxando esse excesso de resina e está dando um acabamento superficial bom para a nossa peça, aqui no lado oposto ao do molde. Né? Então o vácuo tem que ser aplicado até a cura completa da resina. Depois que a cura completa da resina acontece, é tirado o vácuo, né? É tirado todos esses materiais aqui, todas as camadas. Essas camadas são descartadas. Então, cada processo de laminação novo, a gente tem que utilizar um fio ply novo, um briefer novo, filme perfurado novo, uma bolsa de vácuo nova, Tech Tape novo, tudo novo, né? E isso tem um custo, né? Além da bomba de vácuo. Então, em termos de custo, fator custo é mais caro esse processo em relação à laminação manual. Entretanto, se a gente for pensar em relação aí de resistência mecânica do nosso laminado para custo, aí já justifica, né?